você consegue passar lá para mim? Vamos começar aqui, que hoje a gente vai trazer um tema que é extremamente interessante, né, para quem trabalha com endodontia. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui as apresentações que a Rita já fez, mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a arte e a técnica da remoção de instrumentos fraturados. Eu acho que para as meninas que estão começando agora, né, João também saiu há pouco tempo da faculdade, ainda está, né, João? E o grande temor que a gente tem na endodontia é justamente fraturas de instrumentos, perfurações, são os acidentes que podem ser causados, né, durante o tratamento endodôntico. Então a gente vai trazer um pouquinho aí dessa arte para vocês. O professor Hector Rodrigues, que a Rita já apresentou aí para vocês, eu vou pedir licença agora para me direcionar a ele, porque é meu grande mestre na endodontia. Se hoje eu estou onde eu estou, é por causa dessa pessoinha aí, né? Foi quem me ensinou muita coisa e hoje eu tenho a alegria e o orgulho de estar palestrando ao lado dele em grandes eventos aí da endodontia e da odontologia. Essa sou eu, sou professora lá em Ipatinga, em Minas Gerais, né? E aqui tem um pouquinho do centro de estudos lá do Hector, que fica em Mateus Leme, próximo de Belo Horizonte, que é a ACAD. Fala um pouquinho da ACAD aí, Hector, pessoal. Isso aí é um sonho que nasceu da vontade realmente de ensinar, né? De passar um pouco do que a gente sabe. Então, esse filho aí foi gerado durante praticamente 17 anos de sonho e depois falou assim, agora nós vamos fazer o filho, né? E aí nasceu a ACAD, nós temos 7 anos de escola lá. E cada dia que passa com uma novidade, né, Michele? E a Michele, ela foi minha aluna de todos os cursos, eu falo que eu tenho um grande orgulho disso. E hoje eu dei a missão de dar dessa aula, ela não sabe ainda, ela vai ficar sabendo agora, mas eu só vou fazer participação especial e tudo que eu combinei com ela não vai acontecer. Ela vai ministrar toda a aula. Ele falou comigo assim, ó, você pode falar tudo, eu vou só dar pitaco. Eu quero ver se eu ensinei direitinho, não é boa? E eu falo que eu tenho muito orgulho de vários alunos hoje terem passado lá, né? O professor Alisson deu uma aula lá pra gente há mais ou menos 2 anos também. Então a gente está sempre buscando, sempre inovar, né? E eu brinco que a ACAD, vocês estão vendo esse prédiozinho aqui, agora ele tem uma outra salinha próxima ali do lado, mas eu sempre falei com ele, falei assim, Hector, a ACAD, ela é um oásis no meio do nada. Porque Mateus Leme é uma cidade desse tamanhozinho, que não tem nada, e tem um baita de um centro de estudos lá, totalmente equipado, né, com tudo de última geração, e é realmente muito legal. E o Hector falou que foi um filho, né, gerado por ele, e a Bold, ela é um outro filho gerado a partir da ACAD, né? Ela tem toda a inspiração em cima da ACAD, toda a parceria que a gente sempre teve aí em relação aos cursos, a gente Bold trouxe é neta da ACAD. É uma netinha. Já tá travando um pouquinho. Então vamos conversar um pouquinho, gente, sobre essa questão do instrumento fraturado, que eu acho que é um grande desafio que os endodontistas ou quem vai fazer endodontia tem pela frente, né? Um grande receio que a gente tem de que aconteça, porque a partir do momento que a gente tem um instrumento fraturado, aquilo ali limita todo o planejamento que a gente tinha feito de tratamento. E além de tudo, ela vai trazer, aquilo ali pode, né, com um grande percentual de casos, trazer prejuízo para o paciente, a permanência daquele instrumento lá. Só que para quem já passou pela situação, sabe que não é fácil fazer a remoção desse instrumento lá de dentro. Né, e nem continuar o tratamento com aquele intruso ali dentro, da onde a gente está tentando trabalhar. E além dessa dificuldade, né, Michele, tem todo o aspecto psicológico quando você fratura um instrumento. Né, primeiro sobe aquele vapor, né? Sobe aquele vapor. É e nunca falem, quebrei. Morte, né? Quebrei. Na verdade, você não quebrou, o instrumento se rompeu. E segunda coisa, se nunca você quebra, né, você tem um comprimento de trabalho provisoriamente diminuído, né, Michele? Porque se você fala quebrei, o paciente já olha para você com aquele olho e você já começa a ficar completamente desestruturado. E tem momentos que, às vezes, todo esse processo de você
trabalhar com todas as técnicas que a gente vai passar algumas coisas para vocês aqui, às vezes é preferível você marcar uma outra sessão, porque psicologicamente naquele momento você não tem preparo mais para aquele momento que aconteceu. Né? Então... Eu sempre falo que essa é uma das grandes vantagens da endodontia, né? A gente pode parar a qualquer momento. Não está bem para realizar um procedimento ou está com uma dificuldade muito grande, o paciente cansado, você está cansado, põe uma medicação, manda para casa, o paciente volta outro dia. Então a gente tem essa vantagem de conseguir parar a qualquer momento. E uma das grandes perguntas que todo mundo faz, né? Poxa, preciso realmente remover esse instrumento lá de dentro? Né? Se posso deixar lá, porque a primeira vontade fala assim, não, vamos deixar lá quietinho. Ninguém nem fala com o paciente não vai nem saber. Não dá, né? Não dá pra gente fazer isso. Então a gente tem que ter certos cuidados quando acontece esse tipo de acidente durante o tratamento. Então a gente sabe que a permanência desse instrumento fraturado no interior do canal, ele provavelmente vai gerar um prognóstico negativo para o caso. Se a gente pegar um paciente com instrumento fraturado e acompanhar ele radiograficamente, né, Hector? Provavelmente ali depois de um tempo você vai ver que alguma coisa no tratamento vai falhar. Então a gente tem que ter posturas em relação ao acontecido, né? A fratura do instrumento. E a maioria das vezes os profissionais sentem muito receio nessa situação, porque falta um termo de consentimento assinado, né? A gente sabe quando foi culpa da gente e quando não foi culpa da gente. Porque o instrumento, a fabricação do instrumento, ela também é falha, com bolhas, né? Então, quando a gente pega esse instrumento e ele se rompe, pode ser pelo próprio instrumento, mas a gente sabe, poxa, eu forcei um pouco a mais, não devia ter forçado. Ou então, já usei esse instrumento não sei quantas vezes, estou usando no paciente. Então, essas situações, a gente tem que ter o controle sobre isso. Porque o melhor método de remoção de instrumento fraturado é... Não fraturar. Não fraturar. E hoje, com o custo dos instrumentos, né, eu trabalho... Esse ano eu estou fazendo bodas de prata de formado, 25 anos. Eu não vou perguntar ao Rogério, porque a palestra não é para humilhar ninguém, né, Rogério? Mas assim, quando a gente fala de experiência, a gente passou por muitos perrengues. Os instrumentos eram instrumentos que eram um triângulo que travava dentro do canal e fraturava, não tinham tratamentos. Então a gente passou por altos problemas durante esse longo do tempo que só foram começados a se resolverem a partir mais ou menos de 2014, por aí, quando vinham os novos designs e os novos tratamentos térmicos. Então a gente fraturou muito automatizado. O instrumento travava e quebrava. Então hoje a fadiga dos instrumentos, eu falo com meus alunos, é inadmissível você fraturar um instrumento hoje por fadiga com o custo dos instrumentos que a gente tem. Um kit de ProTaper chegou a R$350. Tudo bem, vou usar, correndo risco de fadiga por causa de custo. Mas hoje nós temos kits aí, TDK, que o professor Alisson fala muito das limas da TDK, temos o NIVE, até a própria Dentsply baixou muito o preço, a professora Michele também é speaker das limas da MK Life. Então hoje não há justificativa mais para você fraturar uma lima no paciente. Nós temos vários tipos de instrumentos bons, né, muito bons, com custo abaixo de R$100. Então é realmente aquele desapega. Né? Não dá para ficar utilizando várias vezes, porque aquele instrumento está estressado no interior do canal. Uma coisa que não se pode ter é apego sentimental a instrumentos, tá, gente? Entrega para a secretária e vira as costas. Você joga no lixo, você vai lá e fala assim, dá mais para o central, pega de volta. Né? Não pode fala assim, olhar, olha, eu vou almoçar, longe. Eu vou almoçar, né? Lá na clínica a gente não joga fora, lá a gente autoclava e leva para a sala de curso. Porque se um aluno fratura uma lima e tal, já está no final do pré-clínico, ele não vai abrir uma lima nova. Então eu empresto aquela para ele e falo, olha, pré-clínico tudo pode acontecer, né? Até mesmo eu gosto que eles fraturam, porque aí fica todo mundo com a sensação assim, poxa, eu tenho que fazer um curso de instrumento fraturado, aí matricula no curso da gente, né? Mas é isso, gente. E assim, o grande problema que a gente tem é justamente não conseguir limpar as áreas em que aquele instrumento, aquele fragmento obstruiu. A gente não consegue mais ter acesso, principalmente ao terço apical, que é a parte que a gente mais tem ramificações e onde a gente vai ter uma colonização bacteriana muito grande, né? Então, quando remover, quando não remover? Uma coisa que a gente pode ter como base, né, para a gente tentar aí ficar um pouquinho mais tranquilo em relação a isso, quando a gente tiver dentes, boa tarde, seja bem-vinda.
com presença de lesão perirradicular e sintomatologia, a gente tem que tentar remover esse fragmento. Se o paciente está assintomático e sem lesão perirradicular, a gente pode optar por deixar aquele fragmento no interior do canal, se for uma remoção mais complexa, ou a gente pode optar também por tentar removê-lo. Obrigada. Quando a gente está durante um tratamento sentado lá com o paciente, né, e você está fazendo o tratamento, você está com aquele tempo contado lá, você fala assim, ah não, esse aqui vai ser rapidinho, aí eu já vou fazer tal coisa, vai lá o instrumento, pá. Aí você sente, já ouve aquele barulhinho, já sente aquela presa, né? Você tira o instrumento, pega a régua, mede disfarçadamente, tá faltando 3 milímetros. Aí você mexe o cursor, joga ele para frente, para trás, mede de novo para ver se mudou alguma coisa, né? Vai que você mediu errado. E aí a gente, quando detecta, poxa, realmente fraturou. É aquele verdadeiro banho de água fria, né? Só assim, putz, tudo que eu tinha me programado para fazer hoje já está tudo atrasado. Já não, falei com o paciente que ia ser sessão única, já não vai ser mais. Aí já vai estar assim, olha, seu dente está muito inflamado, eu vou ter que colocar um remedinho aqui, né? E se não conseguir remover na última sessão, você conta para ele o que aconteceu. Mas e nesse momento aí é a hora que a gente desestrutura, né, Hector? Eu gosto de falar assim, dá aquela sensação de quase morte. Na hora que você trava, que você ouve aquele barulhinho, você já fala, você para, trava, dá aquele frio na barriga, né? Aquele suorzinho, amolece a perna, já começa a tremedeira, suor escorrendo pelas costas, né? Vai lá no cofrinho. E aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Vamos parar, se for o caso, porque a gente realmente tem que contar com o fator psicológico, né, Hector? Ele é fundamental para a gente optar por já fazer uma tentativa de remoção desse fragmento ou da gente pensar assim, olha, vamos parar, vamos marcar numa outra sessão que eu preciso me preparar. E preparar também é toda a bancada, né? Porque agora mudou o procedimento. Né? Agora é a remoção de um instrumento, não que fraturou, mas um instrumento que se rompeu. Né? A culpa é do instrumento. Vocês entenderam a colocação? Um outro termo que a gente tem usado muito na endodontia agora não é mais retratamento. Né? Retratamento dá uma impressão assim, ficou mal feito. A gente sabe que a maioria dos casos hoje é reintervenção. Dá a impressão o quê? Que de tempos em tempos, talvez você tenha que reintervir. Né? E tira um pouco da culpa de quem fez a primeira intervenção. Né? E eu falo muito com a Michele que a parte da remoção do instrumento fraturado, ela demanda uma bancada organizada e é um procedimento diferente daquilo que você estava se propondo a fazer. Então vamos marcar outra sessão, mais tranquilo, mais light, marca o paciente a manhã inteira, você fica tranquilo, porque naquele momento você está completamente desestruturado. E esses dias agora aconteceu uma fratura, eu mandei para a Michele, a gente entrou com uma técnica que a gente tem de trefina, um aluno foi, na hora que entrou com a trefina, ficou a lima fraturada. Calma, e a não dá spoiler. Tá aí. Desculpa. Que eu mandei para ela, que eu falei, Michele, ela me mandou uma mensagem, eu vou colocar na aula. Eu não consegui responder a Michele, que eu falei assim, eu tô com uma bomba aqui, né? Tô com uma bomba. E aí foi isso que aconteceu, né? Mas vocês vão ver o que aconteceu. Seria melhor ter parado, semana que vem a gente pensa nisso, né? Mas é justamente isso, o nosso estado de espírito, na hora que acontece qualquer intercorrência durante um tratamento, não só na endodontia, é a gente ter a calma ali de parar, né, e pensar, poxa, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu consigo fazer isso agora? Ou eu vou ter que marcar uma outra sessão para esse paciente? Isso é um dos fatores primordiais para a gente atingir o sucesso no procedimento. Então aqui o que a gente tem? O cansaço, porque você já estava trabalhando antes do instrumento se romper. O estresse, porque é uma situação estressante, você mudou todo o seu planejamento a partir daquele momento. O medo, né, que às vezes a gente não tem a experiência, o treinamento para fazer esse tipo de técnica, né, de tentar remover aquele instrumento lá de dentro, e a falta de conhecimento. Se a gente não tem um conhecimento sobre o assunto, é melhor a gente não colocar a mão, porque a gente pode trazer muito mais prejuízo para o paciente do que um simples fragmento lá dentro. Ele passa a ser o menor dos problemas se a gente não tem conhecimento para removê-lo.
A gente tem fiz questão de colocar essa frase que o professor Mahmoud Torabinejad, que é um grande ícone da endodontia aí, né? Ele falou sobre instrumentos fraturados. If I break an instrument, I can't take it out. Ou seja, se eu quebrar um instrumento, eu não consigo remover. But if someone else breaks one, for some reason, I can take it out. Ou seja, se a outra pessoa quebrar, por algum motivo ele consegue remover. Que motivo é esse? A tranquilidade, a responsabilidade, que não é dele. Já estava errado, né? Não fui eu que fiz. Então é muito mais fácil a gente ter aquele fator psicológico favorável para a gente conseguir remover. É uma frase muito bacana. E sermos otimistas, né? A gente precisa, a partir do momento que eu decidi, poxa, vou tentar fazer a remoção de um instrumento fraturado, eu preciso estar confiante, eu preciso estar com meus equipamentos organizados, em ordem, técnica na cabeça, né? E confiar que eu vou conseguir fazer aquilo. Colocar o WhatsApp no silencioso. Não é? Uma musiquinha light para relaxar. E aí a gente segue em frente. Então vamos entrar aí um pouquinho. Antes da gente entrar em técnicas de remoção de instrumento fraturado, a gente vai passar aqui um pouquinho para vocês algumas características que favorecem a fratura do instrumento. Porque o ideal não é a gente conseguir remover todos, é não fraturar, né? É conseguir não fraturar esses instrumentos. Então, a gente tem 3 tipos de fraturas de instrumentos endodônticos. A fratura por fadiga cíclica, a fratura por fadiga torsional e a fratura secundária. A fratura por fadiga cíclica, ela é quando ocorrem ciclos repetitivos de um instrumento de tensão e compressão em um mesmo ponto por muito tempo. Principalmente em dentes com curvaturas acentuadas. É o que a gente fala em aula, né, Hector? Nunca manter o instrumento rodando no mesmo ponto. Sempre movimento de entrada e saída para a gente conseguir dissipar esse ponto de tensão. Ele não ficar no mesmo lugar. E é um dos maiores índices de fratura que a gente tem. A fadiga torsional é quando o instrumento ele rotaciona preso na dentina. Então, prendeu a pontinha e você continuou rodando ele vai distorcer e vai se romper. E um tipo de fratura que ele é muito comum para quem vai tentar remover. Para mim, o pior de todos. É porque esse daí é aquele que você desestabiliza total. O que é ele? Quando a gente fratura um fragmento. Você está tentando remover um fragmento, você coloca muita força nele, muita tensão, e aí ele vai e fratura de novo. Então, vocês vão ver pela técnica que a gente faz uma exposição de uma partezinha do instrumento, aí você começa a ver ele mexer lá dentro, você fala, ai, graças a Deus. Aí sai um pedacinho, você vai ver, o resto está lá embaixo, lá dentro. Aí você fala, ah, não, começar tudo de novo. Toda a técnica do zero. Aí é realmente para perder as estribeiras, né? Deixa eu só voltar aqui que tem Olha, aqui é um exemplo disso. A gente tinha um instrumento fraturado e durante a tentativa de remoção nele, fazendo movimentos com ultrassom, ele se rompeu pela metade e ficou o restinho ali fora. Aí é aquela hora que a gente tem que tomar uma decisão, né? Ou eu continuo tentando, desgastando dentina aqui, ou eu finalizo esse caso, acompanho, se for necessário, cirurgia paraendodôntica. E aí a gente vai ter que começar a ter vários tipos de procedimentos que a gente pode fazer em casos como esse, né? Que a gente pode tomar como decisão clínica na hora. Essas fraturas por fadiga cíclica, para vocês terem noção que o Hector falou aí no início, sobre os tipos de instrumentos, né? Que desde quando começaram, os instrumentos eram triangulares, travavam muito em dentina e fraturavam. A gente costuma ter uma ideia de quê? De que os instrumentos de níquel-titânio com tratamento térmico, eles têm muita flexibilidade, eles não vão fraturar tanto quanto os aço inox. E não é bem assim.
né, que a coisa funciona. A gente tem aí estudos mostrando que as limas de níquel, os instrumentos de níquel titânio, eles têm um índice de fratura alto. Cerca de 66 a 78% com fadiga cíclica e 91% com fadiga torsional. Então não é pouca coisa. Nós temos que realmente fazer o desapego dos instrumentos que já estão mais utilizados, que já foram muito estressados e ter cuidado com técnicas, né? Não ter a pressa de chegar no comprimento de trabalho de uma vez só, irrigar bastante, né? Para isso a gente tem muitos meios de fazer com que esse instrumento não trave, né? Outra coisa que diminui a resistência dos instrumentos à fadiga cíclica é o aumento da temperatura que a gente tem durante o tratamento, né? É comum, e as curvaturas em terço cervical e terço médio. São as às vezes a gente pensa assim, aquela curvaturinha lá no final da raiz, normalmente mais acentuadas, a gente acha que a fratura ali é um risco maior. Na verdade, não é. Os riscos maiores, eles são em curvaturas em terço médio e terço cervical. Né? A professora Michele ficou comigo mês passado, ela não sabe dessa história ainda, eu vou contar para ela. Aquela paciente que chegou para a gente, ela fraturou um instrumento, um outro colega, sem microscópio, tentou remover o instrumento, fez uma perfuração gigantesca. A professora Michele sentou, ficou só com essa aluna na especialização, removeu o instrumento e agora esse mês a gente finalizou o caso, ficou limpo, já damos a perfuração. Eu quero ver. Nós vamos colocar na aula esse caso. Tá vendo? Ele não chama a gente para ir participar na hora que dá a parte boa. Agora que a gente coroar, eu vou estar lá, né? Brincadeira. Mas se vocês não têm o aparato necessário, faça isso. Existe um aparato. Vou comer uma feijoada, mas não tem feijão, não é feijoada. Então, romper o instrumento, você precisa daquele material, daquele equipamento, tem que ter, né? Não adianta você querer fazer sem. E a gente vai chegar aí um pouquinho para frente da aula, mas a questão da magnificação, ou com lupas boas, né? Boas lupas, porque você precisa enxergar mesmo com nitidez, ou com microscópio, é fundamental. Não adianta a gente querer se aventurar sem ter esse equipamento, porque a chance de dar errado, ela é lá em cima, né? Então não tem como fugir muito disso, não. Em relação às ligas metálicas, a gente tem vários instrumentos hoje em dia, né? A indústria cada vez mais vem jogando instrumento em cima da gente. Mudei tratamento térmico, mudei rotação, mudei torque. Então a gente tem inúmeros tipos de instrumentos e a gente precisa entender um pouquinho sobre ligas metálicas para a gente saber o que elas vão ocasionar para a gente em questão de dificuldade ou facilidade da remoção desse fragmento em relação ao tipo de liga que ela tem. Então a gente tem duas fases dessas ligas metálicas, a fase martensítica e a fase austenítica. Quando o instrumento está na fase martensítica, ele vai ter uma maior resistência à fratura por fadiga. Ou seja, ele ficar dobrando lá na curvatura, ele é mais resistente na fase martensítica do instrumento, que são aqueles instrumentos com uma flexibilidade grande e com controle de memória de forma. Tem um estudo que mostrou que os instrumentos com taper 0,4 também, que são aqueles mais fininhos, eles vão ser mais resistentes que os taper 0,6. É menor, tá tendo menos atrito, né? É uma coisa meio óbvia, mas que às vezes na hora de escolher um instrumento para cada caso, a gente não pensa. Vai no automático, pega qualquer um ali, já está acostumado, e aí acaba tendo uma fratura que a gente poderia evitar de alguma forma, né? E a fase austenítica, que é aquela lima um pouco mais resistente, ela vai ser, o fragmento ele é mais difícil de remover, vai requerer um maior desgaste de dentina e maior tempo de trabalho. Por quê? As ligas em fase martensítica são as ligas com controle de memória de forma.
Então, quando a gente está trabalhando, ela estressa, ela desespiraliza e ela só vai retornar ao formato original quando a gente aquecer elas novamente. Então, ela vai ficar distorcida. Já na fase austenítica, ela torceu lá dentro, fraturou um pedacinho. Ela fraturou distorcida, não fraturou? Na hora que a gente vai desgastando a dentina em volta, o que acontece com ela? Você abriu um espaço, ela tende a retornar ao formato original dela. Então, ela preenche o espaço que você abriu de novo. Você tem que desgastar mais dentina até você abrir o espaço dela original e mais um pouquinho para ela poder sair. Então, isso também são informações assim, que a gente não tem, né, o tempo todo, mas que são interessantes para a gente começar a pensar na hora de escolher o instrumento. E as limas em fase austenítica, elas também são mais suscetíveis à fratura secundária. Como que ocorrem essas fraturas secundárias? Vibração do ultrassom em cima do fragmento. Então, se a gente coloca a pontinha de ultrassom posicionada em direção ao fragmento, a gente vai gerar tensão naquele ponto. E aí ele vai fraturar de novo. Então, essa vibração, a gente tem que jogar ela para a dentina e não para o fragmento. É lógico que ele vai encostar no fragmento, mas a direção dela é para a dentina. E em relação à fadiga torsional, eles são semelhantes nas duas fases, tá? Em relação aos movimentos, vem aquela briga, né, de movimento rotatório, movimento reciprocante. Eu sempre brinquei com o Hector, quando ele dava aula, porque o Hector é fã do rotatório. E eu já gosto muito do reciprocante. Porém, tenho usado cada vez mais o rotatório. Estou voltando aos pouquinhos, mas sempre tem essa briga, né? Em relação a fraturas, a gente realmente tem aí estudos mostrando que o movimento reciprocante ele é mais seguro. Por quê? Ele vai fazer o corte em dentina e ele tem um alívio. Essa lima ela não está estressada o tempo inteiro, como no rotatório. Mas é questão, eu acho, né, pessoalmente, que é questão de treinamento. Né? Se você sabe, domina os movimentos, a instrumentação com o instrumento rotatório, você vai conseguir evitar fraturas. Né? Então, só como informação aí para vocês. E a gente vai trazer aqui, então, antes da gente começar com as técnicas, os fatores que influenciam no sucesso da remoção, né? Decidir remover o que eu preciso ter em mãos, quais são as características que vão fazer com que eu consiga remover esse instrumento lá de dentro. Uma imagem dessa aqui é aquela que na hora que aquele fragmento sai, você fala... Ah! Se não for fratura secundária, né? Para mim, a pior você, de todas. Dá se uma você tristeza. medir lá e ela tiver no comprimento inicial, né? Tá valendo. Então, olha só, existem alguns fatores que a gente precisa observar. Primeira coisa, houve uma ruptura de instrumento no interior do canal. Se você tiver com o microscópio, estiver visualizando aquilo ali de imediato, você pode já começar a tentar fazer a remoção. Porém, se você não tem essa visualização direta, tomografia. Tem que ter um planejamento tomográfico. Ele ajuda na previsibilidade do que você vai fazer. Onde que eu tenho que trabalhar, em qual ponto, para eu evitar desgastes desnecessários. A visibilidade do fragmento, que a gente já falou, né, em relação à microscopia e lupas. A experiência do profissional, porque tem que ter treinamento, localização, largura e o comprimento do fragmento. Tudo isso influencia na remoção. O tipo de fratura, o tamanho da curvatura radicular, o raio dessa curvatura e o protocolo de remoção. Planejamento tomográfico. Está com o instrumento fraturado. O mais comum é o quê? Paciente indicado, né, Hector? Chegou lá no consultório, o paciente está com fragmento para você remover. Gente, não meta a mão, põe a mão antes de pedir uma tomografia, não. Pede a tomo. Às vezes tem muito dentista que fica com receio. O paciente não vai querer pagar, o paciente não vai querer fazer.
é igual médico. Você vai no médico, você está com um problema, ele te passa um exame, você tem que fazer o exame para ele resolver seu problema. A gente tem que começar a ter essa visão também, né? Se a gente precisa do exame, o paciente ele precisa fazer. Isso vai trazer previsibilidade para o nosso tratamento. E aí, mundialmente hoje, quando você fratura o instrumento, a primeira coisa é pedir uma tomografia. O Teralt fala que nós temos 2 tipos de tratamento e que você faz o pré-alargamento, nós vamos falar da técnica. Você conseguiu ver o instrumento, a previsibilidade é muito melhor, né? Mas o planejamento tomográfico nesse momento, você saber as angulações, aonde você tem que desgastar, tudo isso é o que vai fazer o seu planejamento ter ou não sucesso. E o paciente querer ou não fazer a tomografia é uma escolha dele. Mas a maioria, se você conversar, se você explicar, ele faz o exame. E hoje o exame tomográfico também chegou num nível que não está aquele preço absurdo mais que ele era. Então as pessoas hoje estão mais disponíveis para fazer isso. Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo de um instrumento fraturado em vários cortes, né, tomográficos. Aqui está o instrumento. O que a gente consegue trazer de informação no exame tomográfico? O comprimento, desde o orifício da parte mais coronária, né, até o limite do fragmento, onde ele inicia. Para quê? Para eu saber o tanto que eu vou precisar alargar ali para ele sair. O comprimento do fragmento, quanto de instrumento que eu tenho lá dentro. E eu acho que uma das principais medições que a gente tem que ter identificações é a face interna da raiz. Eu preciso fazer esse desgaste que a gente vai mostrar para vocês na face interna. Se a gente fizer desgaste por face externa, que normalmente é o mais fácil, né? O instrumento, o fragmento, ele não tem espaço para sair. Vai ser muito mais difícil fazer a remoção desse fragmento por lá. Então, na tomografia, a gente consegue medir a espessura dessa face interna da raiz e a gente consegue ver se por ali já tem algum espaço para você já começar o seu caminho de exposição do fragmento. A visibilidade do fragmento. A gente já tem estudos já demonstrando que quando a gente utiliza o microscópio ou não, a gente tem um índice de sucesso 2 vezes maior do que quando a gente não tem a visualização do fragmento. Isso pode acontecer não somente com a presença ou não do microscópio ou da lupa, né? Mas também quando o fragmento ele está oculto, ele está pós-curvatura, que mesmo com o microscópio a gente não consegue ver. Tá? Então, o índice diminui bem mais, o índice de sucesso. E a experiência profissional. Gente, não adianta querer se arriscar, se aventurar em coisas que a gente não domina. Tem que ter treinamento. João já fez curso comigo lá na Bold, ele já viu minha caixinha, que eu conto para todo mundo que eu tenho essa, né? O Hector falou que não descarta, Lima, eu também não descarto, ela vai para a caixinha de treinamento, nem que seja ela vai você para quebrar curso. e tirar e fazer treinamento, né? Quando eu fiz o curso de microscopia lá com o Hector, eu sempre conto isso. Essa minha caixinha, eu tenho lá um torno, dentes extraídos, um monte de lima. Eu chegava no consultório, o paciente faltava, pegava uma lima lá, fraturava ela, pegava o microscópio, jogava em cima e ia treinando. Gente, a Michele, quando fez o meu curso de microscopia, ela foi a única que não conseguiu remover o instrumento. Não foi, Ney? Que serviu de estímulo. Nem ele. E nem eu, porque eu também sentei e não consegui. O único caso que não removeu foi o seu. Foi, da então eu turma falo inteira. que tem casos que a gente não consegue e tem casos que a experiência profissional, com o tempo, você vai treinando e vai pegando toda essa artimanha das técnicas, do que pode acontecer. Né? Hoje, para mim, a Michele é uma referência. Então, São detalhes, às vezes, né? E às vezes, o treinamento é que é o mais difícil, porque às vezes a gente não dispõe de tempo ou não dedica um tempo direcionado com prioridade para isso. E qualquer coisa que você faz, que você treina, né, as coisas começam a virar, eu falo que é por jurisprudência. Começa a ficar tudo a mesma coisa, né? Então... E com o treinamento, o que a gente vai evitar? Trazer mais problemas para o paciente, né? Porque remoção de fragmento não é uma coisa fácil de se fazer, é difícil,
né? Não tem, se alguém falar que é fácil, pode chamar aqui para mostrar a técnica, porque mesmo todas as técnicas que a gente tem, todos os aparatos, ainda assim é um procedimento bem complicado. E quando a gente não tem um treinamento, o que acontece? A gente acaba tendo um desgaste excessivo de dentina. E quando a gente tem esse desgaste excessivo de dentina, a gente induz esse paciente a um problema maior, que é o quê? Uma fratura vertical radicular. Se a gente tem dentina radicular fina, com pouca espessura, a chance de ter uma fratura vertical ali, ela aumenta imensamente. E aqui é um caso, esse aqui fui eu que fiz, né? Caso com curvatura ali, que a gente tem um desgaste um pouquinho maior. Isso aí foi mais no início, né? Quando eu estava começando a me aventurar aí nessas remoções de instrumentos fraturados, mas são coisas que acabam acontecendo. E o treinamento ele vai evitar que a gente acabe trazendo esses prejuízos maiores, inclusive com perfurações, que foi o caso da aluna do Hector lá no curso. Ele vai ser colocado logo depois desse, então, lá no próximo... Não, está mais para frente por causa da trefina. E olha só, falando em treinamento, vou deixar o Hector contar aí um pouquinho essa experiência para vocês que ele teve no ano passado. Esse daqui é o Yoshi Terauchi, né, que é referência em técnicas de remoção de instrumentos fraturados, e o Hector teve a oportunidade de estar lá com ele. Ano passado a gente teve a oportunidade de participar desse treinamento na China, né? E o Yoshi Terauchi, ele é conhecido como o mago da remoção de instrumento fraturado. Então, mundialmente, ele é o cara que mais tem publicação. Ele tem um dispositivo que é o kit dele, né, que não vem para o Brasil, até mesmo porque, às vezes, o profissional brasileiro não se dedica nessa questão para comprar um kit desse. Chegasse no Brasil, talvez fosse um kit aí de uns 9, 10 mil reais. Então, ele tem um kit próprio. E o que são? São as katanas. As katanas são as pontas de ultrassom que ele usa, que são pontas de ultrassom que você pega um pré-curvador e você consegue pré-curvar o instrumento para a direção que você precisa da remoção do desgaste. Essa face interna da raiz. Você planejou tomograficamente, né, Mi? Então foi uma alegria muito grande para mim. A gente participou ao lado de pessoas do mundo inteiro, né? E tivemos a oportunidade de conhecer referências mundiais. Inclusive, duas que eu conheci esse ano provavelmente estarão no Brasil, que é a Paula Vilas, da Colômbia, e a Olga, que é da Rússia. Né? A Olga é o braço direito do Terauchi, e realmente, assim, são pessoas que inspiram a gente cada dia mais a trabalhar nessa parte de instrumentos fraturados. Aqui é o treinamento dentro do laboratório da Woodpecker. O laboratório da Woodpecker é uma coisa surpreendente, são, se não me engano, 30 microscópios. Nós éramos, no primeiro dia de aula, mais ou menos umas 250 pessoas do mundo todo. E no segundo dia, fomos selecionados 60 pessoas para fazer esse treinamento. E a gente estava selecionado para fazer esse treinamento. Então foi uma alegria muito grande para a gente. Tudo que a gente fazia, tudo que passava na televisão. É um centro de treinamento fenomenal. O Woodpecker realmente é uma empresa que surpreendeu demais a gente. Eu falo que não é uma empresa, é uma cidade. É muito grande a estrutura da Woodpecker. E aqui é uma foto andando pela China, uma rua. A gente fez essa foto lá, eu coloquei porque eu acho ela muito colorida e eu acho que traz alegria, né? E no momento desse de fratura de instrumento fraturado, a gente precisa de um pouquinho de alegria e água benta, né? E alegria eu consegui trazer aqui em forma dessa imagem, né? Então foi uma alegria muito grande pra gente. Ele tem um artigo que a gente baseou muito, né, em tudo que a gente estuda hoje é nesse artigo do Terauchi, que a gente pode passar para vocês depois. É um artigo pequeno, são 21 páginas, tá? Mas ele entrega tudo que ele precisa de entregar. Né? Então, o Terauchi hoje é a maior referência mundial que a gente tem em remoção de instrumentos fraturados. Tem vários vídeos no YouTube dele, né? Acho que é bacana assistir, porque realmente muita traz coisa muita legal. Informação bacana e são os pulos do gato. Porque não é só desgastar a dentina e expor fragmentos. É física. Tem que pensar além da caixinha, né? Eu brinco lá na aula, as meninas já ouviram isso. Quem achou que ia entrar para odontologia para fugir das exatas, caiu do cavalo, né? Se lascou, porque a gente trabalha com isso o tempo inteiro. E a gente vai ter que pensar. Uma coisa que eu esqueci de contar, todo mundo queria fazer o treinamento com o Terauchi, né? O cara é mundialmente conhecido. Então, o ingresso para entrar
teoricamente o ingresso para entrar era a camisa, que é a foto do professor Teralt. Então você só entrava com a camisa pro hands-on. Foi todo mundo uniformizado para lá. Outro dia a menina trabalha em casa falou: você vai usar essa camisa? Posso jogar ela fora? Você tá louca? Vai jogar a camisa do Teralt fora? Né? Tadinha, não sabia quem era o Teralt, né? E olha só, gente, deixa eu só chamar a atenção para uma coisa que eu acho fantástica e eu acho que a gente precisa enaltecer. O professor Hector, extremamente experiente, né, dá aula sobre remoções, trabalha com isso, enfrenta esses problemas na especialização algumas vezes e é uma pessoa que mesmo com toda a experiência que ele tem, está buscando se aperfeiçoar, treinar, ver coisas novas, né? Porque não adianta só a gente ficar buscando em rede social, Instagram, vendo coisinha nova, a gente tem que testar e esse teste não é com o paciente, é com dente extraído, né? A gente vai treinar antes de praticar. Esses dias eu até falei com a Michelle, nós vamos juntar toda a equipe de professores, vamos lá para a CAD e nós vamos fazer um módulo só de professores. Cada um falando sua experiência, aconteceu isso, o que você pode me ajudar, o que você tem de experiência para me falar sobre isso. Então a gente está para programar fazer um isso, meeting, né? Fazer um meeting de toda a equipe, todo mundo com o microscópio trabalhando, fraturando, vem cá para você ver, eu faço assim, deu certo assim, porque sempre a experiência do outro, ela conta muito na vida da gente, né? Então a gente está para fazer isso, né? E vamos fazer, tem que sair os fatores que estão relacionados a essas rupturas, né, de fragmentos. Então, primeira coisa delas é a curvatura radicular. Então, essas fraturas, elas podem acontecer nos 3 terços, ou no terço cervical, ou no terço médio, ou no terço apical. Então, a gente tem uma frequência de fraturas de 12,5, 27,5 e 52,5 em terço apical. Né? Se a gente for parar para pensar, o que vocês acham que é mais fácil remover? Terço cervical, terço médio ou terço apical? Cervical, né? Tá muito mais fácil, já tá muito mais fácil de visualizar aquilo ali para a gente poder tratar de alguma forma. O índice maior que a gente tem são em molares superiores, nas raízes mesiovestibulares, que é onde a gente tem índices de curvaturas maiores e variação anatômica. E nos molares inferiores, segundo em maior índice, né? O que influencia nessas fraturas? A acessibilidade que a gente tem durante o tratamento, aquele paciente que não abre muito a boca, né? A gente vai tentar colocar a lima lá e você vai perdendo a paciência, vai forçando a lima de qualquer jeito. Então você já começa a ter um problema ali. O diâmetro do canal, as raízes mesiovestibulares, elas tendem a ser condutos mais constritos, né? Mais irregulares, não são tão circulares. Curvaturas e essas variações anatômicas. O índice de sucesso que a gente tem em cada terço, no terço cervical, o índice de sucesso ele é alto, porque a gente está visualizando, ele está na parte mais ampla do canal. Terço cervical, a gente tem um índice de sucesso moderado, porque ainda assim é mais viável, né, da gente estar visualizando esse fragmento. E no terço apical, a gente tem um baixo índice de sucesso, principalmente se ele é um fragmento visível ou não visível. E aqui, ó, a gente tem em relação à curvatura desse canal. Se a gente tem uma curvatura maior que 3 milímetros e com maior que 30 graus de curvatura, a gente vai precisar de um maior tempo de preparo dessa dentina, desgastando a face interna, para a gente conseguir expor o fragmento. E os maiores que 5,7 milímetros, aí a técnica, a gente já vai ter que agregar alguma coisa a mais para conseguir remover esse fragmento. Quanto maior o fragmento, mais difícil sua remoção. E maior a chance da fratura secundária, né, dele se romper ali. Em relação aos raios de curvatura, o ângulo de curvatura, quando ele é maior que 25 graus, a gente tem um risco de fratura muito alto.
tá? Maior que 30 graus, a gente vai ter um maior tempo de preparo, que eu passei ali antes, e maior desgaste de dentina. Já o raio da curvatura, que é essa partezinha aqui, ó, que dá qual informação para a gente? É a curvatura abrupta. Quanto mais abrupta, maior o raio. Quanto menos abrupta, menor o raio. Quanto maior o raio, maior o índice maior a chance de fratura. E nesse ponto é onde o exame tomográfico nos ajuda e é onde você sabe que você tem que pré-curvar o seu inserto de ultrassom para que você faça o desgaste correto. Então, o inserto de ultrassom, ele te possibilita esse pré-curvamento, fazer essa pré-curvatura. Se você não faz o desgaste no lugar certo, a sua lima ela vai ficar liberada e com uma dentina ao redor, o que vai obstruir e vai impedir que esse instrumento se solte de dentro do canal. Tá? Então, esses dois fatores, eles são determinantes para a resistência à fadiga cíclica do instrumento. Então, quanto mais abrupta a curvatura e maior a curvatura, maior o índice, maior a chance da gente ter uma fratura de instrumento naquela região. E esses casos, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Instrumento novo. Instrumento novo. Esse caso, Michele, quando eu perguntei ao aluno assim que fraturou, quantas vezes você usou essa lima? E quanto mais fino é o instrumento de glide, mais rápido você tem que descartar. Aí ele falou assim, eu acho que era o meu do pré-clínico. Gente, eu tinha falado mentira pro professor, porque eu teria vergonha de falar isso pra ele. Eu acho que foi do... Não foi não, é o primeiro uso. Então, acabei de tirar do blister. Então, assim, canais com curvatura, instrumento novo. Se for instrumento mais fino, mais novo ainda. Mais novo ainda. Não dá pra ser conservador aí nessa... Conservador não dá pra ser... conservador econômico, de instrumento, né? Econômico, né? Nesse momento, não. Então, olha só, os dentes posteriores, eu falei para vocês que nas raízes mesiais, né, são onde a gente tem um maior índice de fraturas. Então, aqui a gente tem dois casos aqui, ó, de raiz disto vestibular. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é em relação à curvatura dessas duas raízes, do primeiro molar e do segundo molar. Pela radiografia, analisem para vocês verem que no 16... a gente tem um fragmento em terço médio, certo? Com comprimento médio, ele não é muito grande, porém, olha, se a gente traçar uma linha aqui, ó, em direção ao fragmento, não é uma linha reta, eu tenho visualização fácil desse fragmento. Já no segundo molar, olha o que eu tenho que fazer para chegar no fragmento. Uma dupla curvatura. Então, ele está um pouquinho mais profundo e após a curvatura. Então, isso dificulta e muito a remoção desse instrumento fraturado. E o que a gente tem aí de resultado? Aqui está do molar inferior primeiro, que a gente tem que ter os cuidados em relação a desgaste. E aí eu vou chamar a atenção para uma coisa que eu já pontuei aqui para vocês, que é importantíssimo, que vocês não podem esquecer. Vai remover instrumento fraturado, desgaste de dentina é na região interna. Não se faz desgaste em região externa de curvatura, somente em canais retos. Em canais retos você pode fazer o 360 graus, mas em canais curvos, face interna. Porque senão o que ocorre é isso daqui. O instrumento, o inserto, ele acaba indo em direção externa e a gente forma um degrau ali. Até para remover esse instrumento, na hora de você agitar ele, esse degrau acaba dificultando a saída do fragmento do interior do canal. E aqui, ó, dos dois molares, olha a diferença de desgaste que teve que ser feito entre um e outro. No primeiro molar, que estava mais retinho, a gente tem mínimo desgaste de dentina, né? Já no segundo, teve um desgaste extremamente, talvez, vamos falar aí, que é até prejudicial para o paciente, né? Então, a gente, devido a essa dupla curvatura da raiz disto vestibular do 17. Então, são coisas que a gente tem que
se atentar e para cada tipo de fratura, localização do instrumento, tamanho do instrumento, antes de curvatura, depois de curvatura, é visível ou não é visível, eu vou escolher um tipo de técnica. Tá? E uma outra coisa importante, quando você fratura um instrumento, hoje a gente está vivendo uma endodontia minimamente invasiva em termos de preparo. A hora que você fratura um instrumento, isso tem que ir por água abaixo. Você tem que fazer desgaste para você visualizar o instrumento. Então, nessa hora, não adianta, professor, eu já desgastei. Tá, mas eu não estou enxergando nada. Isso aqui que você está desgastando é quase que um preparo conservador, um preparo cervical conservador. Então, nessa hora, não adianta mais você ser conservador. E ela não fala assim, nossa, mas eu estou desgastando, eu vou enfraquecer o dente. Então, deixa o instrumento lá. Não tem mais o que você fazer. Você tem que fazer um desgaste bem mais... menos econômico, né? Vocês conhecem o Newton? Newton? Isaac Newton? Newtinho, gente. Newtinho. Ele já falava há muito tempo, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ocupa sim, gente. Ninguém nunca assistiu Ghost, não. Só nesse caso. Mas não dá. Se eu preciso remover aquilo dali, eu preciso ter espaço para o fragmento sair e para o meu instrumento entrar, para eu poder tirar ele de lá. Então tem que ter um desgaste. Não adianta ser conservador aí demais nessa hora, não. Então vamos entrar aí nos protocolos de remoção, né? O que a gente vai fazer para remover esses fragmentos caso eles ocorram? Então a gente tem 3 tipos de... Você sabe que quando eu li esse artigo eu fiquei meio chocado. Você sabia o químico? Né? A gente até conversou. Você sabia que existe um líquido que você coloca que derrete o instrumento? Nunca tinha ouvido falar disso. Imagina você fazer isso dentro do dente, né? Só pensa, pra mim é tudo assim, tudo prejuízo a mais do que é melhor manter o instrumento lá dentro. Ácido de tudo quanto derrete tudo, derrete a raiz, o dente, ligamento periodontal. Ainda bem que eles não deram nem ênfase no químico no artigo, né? Mas a gente cita várias coisas, é interessante, né? É interessante olhar. Tira o instrumento. Talvez derreta ele todo, né? A gente tem os procedimentos cirúrgicos, que a gente não vai abordar aqui, porque não é o interesse da aula, e os mecânicos, que são principalmente através do uso do ultrassom. O tipo de remoção mecânica, gente, quais são as vantagens? Se você tem um instrumento fraturado, você é o paciente, o que você prefere? Que eu vire para você e falei assim, ó, você tem 2 opções. Ou a gente pode tentar remover o instrumento via canal, ou você pode fazer uma cirurgia. Vai cortar um pedaço da sua raiz, você vai passar por um procedimento cirúrgico, qual que vocês escolhem? Primeiro, né? Vamos tentar antes de... Ninguém gosta de passar por procedimentos mais invasivos. E isso é uma das grandes vantagens das técnicas mecânicas de remoção. É uma técnica fácil de ser reproduzida, né? Tem um índice de sucesso grande quando bem executado e pouco desgaste de dentina. Pouco, quando a gente fala, vamos deixar os ouvidos assim mais maleáveis para isso, porque Michele, precisa de desgaste. Eu acho que o ponto de vista, quando a gente fala pouco desgaste de dentina, é que você não vai fazer uma cirurgia e vai tirar um pedaço da raiz. Exato. Né? Então, tudo na vida é uma questão de ponto de vista, né? Então, quando você tira um pedaço da raiz, você está tirando muita dentina. Mais do que o desgaste que a gente está fazendo, né? Para os protocolos de remoção de instrumento fraturado, nós vamos ter 2 etapas, que é a etapa de ampliação, a etapa inicial. Eu vou pensar em quê? Eu preciso preparar esse canal para eu ter espaço para trabalhar no fragmento. Então, é uma etapa de ampliação. E a segunda etapa é a etapa de remoção do instrumento lá dentro. Então, mas antes eu preciso preparar o ambiente para poder fazer essa remoção de instrumento. E aqui a gente tem alguns passos. Então, o primeiro passo é a tomografia, que a gente já conversou lá na frente, né? Eu vou localizar o fragmento, ver o comprimento desse fragmento para eu decidir qual técnica que eu vou utilizar, ver o comprimento da coroa, né, da face mais externa, até a parte mais externa, mais
alta do fragmento, onde ele se rompeu, e localizar a parede interna, onde a gente vai começar a fazer o desgaste. Segundo passo, a gente vai fazer a ampliação desde o fragmento da parte fraturada dele até o orifício de entrada. Então, para essa etapa, a gente pode fazer de duas formas. Ou com as gates, para fragmentos visíveis, não pode ser em áreas de curvaturas. Tá? Ou você pode usar gates até o ponto de curvatura e depois passar para os instrumentos automatizados. Então, ali, a curvaturas menores que 15 graus, a gente pode optar pelas gates, que o desgaste dela vai ser um pouquinho mais rápido, né? Uma coisa mais efetiva. Já para fragmentos não visíveis e fragmentos visíveis, a gente pode optar pelas limas, são as limas mecanizadas de terceira série. São limas mais calibrosas, em que a gente vai ter esse desgaste aí também, para poder visualizar e expor o fragmento. Sempre fazer o pincelamento desses instrumentos anti-curvatura. Lembrando que gates a gente não faz pincelamento, senão ela quebra lá dentro. Então a gente vai trabalhar aqui, ó, desde a entrada do canal até o limite do fragmento no interior do conduto. Gates, tentando encostar ela um pouquinho mais na parede externa, e quando a gente for optar por limas, fazer esse pincelamento para aumentar o desgaste na face mais externa da raiz, da curvatura. Tem técnicas que falam para você pegar um disco de carborunda e cortar a gates aqui, trabalhar só na cintura dela, tá? Eu não vejo muita justificativa, porque a gates ela não tem corte na ponta. Se alguém falar que perfurou com gates, é mentiroso. A gates não tem corte na ponta, a gates rasga a lateral. Então você não tem uma perfuração, você tem um rasgo. Então se algum concurso falar com vocês que gates perfura, é mentira. Como é que ela vai perfurar com essa ponta? Então tem muita gente que gosta de cortar. Eu não vejo muita justificativa, mas também não me incomodo com essa técnica. Tá? Terceiro passo que a gente vai fazer, já abri o espaço até o fragmento. Agora eu preciso começar a expor um pouquinho desse fragmento para começar a liberar ele da dentina. Então a gente pode fazer essa etapa de duas formas. Ou com as microtrefinas, ou com os insertos ultrassônicos. Ali são dois tipos de microtrefinas que a gente tem no mercado. Tá? As da Easy e as da MK Life. Ou então a gente pode fazer com os insertos. Aí é aí que vem seu caso, que você vai contar ele daqui a pouquinho. Calma que ele vai aparecer. Eu gosto muito dessa trefina porque é como se você conseguisse, com a mão, dar aquele primeiro direcionamento para a sua trefina automatizada. Então é como se você estivesse criando ali um ponto de apoio e que você olha no microscópio com a lima manual já está ao redor do instrumento. Se você pega uma canaleta, né, em volta. Se você pega uma automatizada e entra direto com ela, seu fragmento está assim, você está entrando com ela aqui, você já vai estar criando uma perfuração. E voltar ao curso é muito mais difícil do que você não criar. Então, se você pega manual, né? Outra coisa importante, gente, não joga o instrumento fora. Se você tiver um indicador que sempre te manda instrumento fraturado, você fala assim, olha, junto com o relatório, cola para mim, numa fita crepe, o instrumento fraturado. Por quê? Esse instrumento fraturado, se você pegar ele, você vai saber qual trefina, qual diâmetro da trefina você vai usar. Por quê? Você vai pegar aquele instrumento fraturado, vai colocar dentro da trefina. O que é a trefina? É um instrumento oco. É aquele instrumento que ele é oval, né, e tem vamos falar assim, um buraco aqui nele. Ele é oco. Então, quando você entra no instrumento, ele vai fazer isso e vai desgastando para você, expondo o instrumento. E se você faz isso manual primeiro, para direcionar no sentido do instrumento, é muito bacana. Por isso que eu prefiro essas microtrefinas, porque no kit já vem a 6. E essa não tem a manual, tá? Então é uma preferência minha, porque o restante é igual. Mas essa manual, para você ter o primeiro pega, ela é super importante. Tá? E uma coisa que a gente tem que chamar a atenção é que para casos em que a gente tem curvaturas mais acentuadas, a gente tem que ter cautela com o uso da trefina, porque senão ela vai desgastar justamente na parede externa.
E aí vai causar aquele degrau, causando risco de perfuração. E uma outra também. questão, essa trefina a gente sugere usar no motor de instrumentação, não no micromotor do consultório, tá? Velocidade 1000 e 2 newtons por centímetro. Então, o que a gente precisa ó, é fazer isso daqui. Deixar o fragmento exposto, pelo menos 1 milímetro dele com a trefina, tá? Se a gente for optar por utilizar as pontas, os insertos ultrassônicos, a gente vai fazer de uma outra forma. Então, aqui só mostrando o caso do Hector aí, ó. A gente tem a trefina agindo em cima do fragmento, vai expor uma parte dele, né? Desgastou um pouquinho da dentina. Esse aqui é um caso do professor Euclides Valadão, que desenvolveu esse sistema de trefinas pela ISE. Então, olha lá, radiografia, encaixei a trefina, eu preciso ver se ela está em cima do fragmento para eu começar aquele desgaste. Fez o desgaste, a gente vai já fazer essa etapa de exposição do fragmento. E o que a gente tem que ter cuidado para não acontecer é Se isso você tivesse aí. falado, eu tinha te mandado a foto original. O que acontece com a trefina? Aqui ela quebrou lá dentro. Então ficou a lima e um oco. O que está dentro aqui? Uma redstone para saber se realmente eu estava em cima da trefina. Tá? Então o aluno entrou com a trefina e fraturou a trefina também. Ok? E ainda fraturou mais um negocinho aqui, né? E outra coisa, a trefina Será que sempre é de show de preferência no sentido anti-horário. Porque geralmente a lima que fratura é uma lima rotatória. Se você entra com a trefina no sentido anti-horário, ela entra e imbrica na lima, às vezes você consegue tirar ela. Desparafusar, né? Literalmente desparafusa ela ali. Então, são coisas que a gente tem que ter cuidado. Os insertos ultrassônicos, a gente tem aqui essas duas opções que eu coloquei, que é o E6 e o E7, que são pontas lisas, finas, para a gente conseguir fazer esse desgaste de dentina. O que eu tenho que ter em mente aqui, eu não posso ter inserto ultrassônico com taper grande, largo, porque senão eu vou preencher esse espaço todo que eu ampliei com o inserto, o fragmento não vai sair. Ele vai ficar solto lá, mas ele não sai, porque o inserto está preenchendo tudo. Tá? Então tem que ser um inserto fino. Potência de 10 a 20%. É uma técnica segura, né, e conservadora, porque você está vendo e o desgaste ele é controlado com ultrassom. Tem alto índice de sucesso. E eu vou completar aqui rapidinho, a potência, pode passar. A potência, quando fala 10 a 20, é uma potência que você tem que calcular no seu ultrassom. Tem ultrassom que vai de 1 a 4, de 1 a 8, de 1 a 10 e de 1 a 20. Então é 20% de 20. 20% de 20 é 4, tá? 20% de 4, aí você vai fazendo, é 1. Então você vai usar no 1. 20% da potência do seu ultrassom. Porque cada ultrassom tem uma quantidade de potência aí. Tá? E aí como que a gente vai fazer essa exposição? Entrou com o inserto, face interna da curvatura, mais uma vez. E aí a gente vai começar a fazer movimentos de bicada com esse inserto naquela região. Até começar a fazer um desgaste. E eu preciso, depois que eu fiz um desgaste em uma direção única, eu preciso ampliar esse desgaste lateralmente, até 180 graus, tá? O que a gente vai fazer vai ser isso aqui, ó. Entrei na parede interna, aprofundei um pouquinho, cerca de 1/3 do instrumento fraturado, e aí eu vou começar a ampliar esse espaço até chegar nos 180 graus, que aí esse instrumento vai começar a se soltar da dentina. Não é 2h15? O que pode acontecer quando não solta o fragmento? Porque essa etapa é para quê? Eu ampliar o espaço de dentina para esse fragmento soltar e eu preciso já deixar ele meio frouxo para poder conseguir pinçar ele lá de dentro. Então, quando isso não ocorre, existem alguns motivos. Ou a ativação ultrassônica ela foi no lugar errado, face externa da curvatura, ou a ativação ultrassônica foi no topo do fragmento, não foi em dentina. Preparo semicircular, esse 180 graus insuficiente, inserto com conicidade ou ponta muito larga, não dá espaço para o fragmento sair. Fratura na fase austenítica, que eu falei para vocês, você está desgastando lá, abriu o espaço, a lima vai e retorna para o formato original dela, preenche o espaço de novo. Curvatura muito severa,
A falta de lubrificante, é importante a gente lubrificar esse canal na hora que a gente vai fazer esse desgaste, ou pouca visibilidade. Esse lubrificante é o óleo vegetal que vende em farmácia, tá? Segunda etapa, a remoção do instrumento de dentro do canal. Então aqui, ó, a remoção com... Ótimo. Sempre com esse lubrificante lá dentro. Tem... Vai, Não é João. só porque tá... só porque tá gravando, pode falar. Ô, Michele, por exemplo, hipoclorito, clorexidina não, né? Não, o mais interessante é a gente utilizar o lubrificante por causa das características químicas dele, físico-químicas. Eu preciso que ele seja, ao mesmo tempo, que ele tenha uma certa viscosidade, mas que ele seja líquido também para o ultrassom poder agitar, fazer a... Como é que fala? E você enxergar também. As ondas acústicas. E você enxergar o instrumento. Porque o óleo vegetal, mesmo você colocando, ele não te impede de enxergar tanto quanto outra solução. Então, olha... Oi? Depende de cada caso. Isso se planejou lá na tomografia. E uma coisa que pode acontecer quando a gente faz aquela ampliação lá na primeira etapa, às vezes fica um degrau aqui na região externa. Então, na hora que a gente vai fazer a remoção do fragmento, a gente tem que fazer um alisamento ali. Porque senão esse degrau, você vai balançar o fragmento, ele vai bater aqui nesse degrau e não sai, tá? Ele não sobe. Então, deixar as paredes lisas, vou inundar na hora da remoção, vou inundar até a metade da câmara pulpar, tá? Não é só lá dentro do canal, precisa da câmara pulpar inundada com o EDTA. Ali, ó, essa ativação, na hora que eu for ativar o instrumento lá dentro, com os insertos ultrassônicos, eu posso aumentar um pouquinho a potência. É porque, na verdade, você vai dar um tiro no instrumento de ultrassom. Você encosta e tó. Aí, você não pode ficar o tempo em cima dele, porque senão vai ter a fratura secundária. Exatamente. E aí a gente vai fazer esses movimentos de bicadas curtos. A inserção do inserto, ela tem que ser o mais longe possível do instrumento. Então, a gente vai tentar inclinar ele para a dentina e não em cima do instrumento, né? E fazer o movimento de bicada lá, igual o Hector falou, aciona o ultrassom, deixa ele dar agitação, porque a gente precisa dessas ondas acústicas lá dentro para poder fazer com que o instrumento se desloque. E aí a remoção com dispositivos, né? Além das pontas, não soltou com ponta ultrassônica, a gente vai tentar lançar mão de outras técnicas de remoção. Então, o que a gente pode fazer? Compra uma cânula, né? A gente vai cortar aquela parte ativa dela, tira a pontinha e vai inclinar ela para facilitar a inserção em direção ao canal. Então, a gente vai fazer a adaptação ao fragmento, vou encostar ela lá, radiografo, para ver se está no lugar certo, e vou usar o famoso cianocrilato, né? Para a gente colar esse fragmento e poder remover ele lá de dentro. Né? As técnicas MacGyver. 7 minutos e puxa. Radiografa, vê se o instrumento está dentro da cânula, 7 minutos e puxa. Detalhe, você tem que colocar o cianocrilato na luvas e deixar por capilaridade ele entrar dentro da cânula, tá? Porque senão ele não entra, dá bolha e vai escoando, ele vai puxando. 7 minutos, coloca de 7 a 10 minutos, depois você puxa. Alto índice de sucesso, tá? E aí faz a remoção do fragmento lá de dentro. Só que para isso, aquela primeira etapa, ela tem que ter sido realizada de forma correta. Espaço no interior do canal e a ponta do fragmento exposta. Tá? Os outros tipos de dispositivos que infelizmente a gente não tem aqui no mercado, né? É o do Terauch, que o Hector falou no início da aula. Então aqui ele já tem as limas para fazer a ampliação. Ele tem esses dispositivos que eles fazem uma alcinha para pescar a lima lá dentro. Como se fosse um laço de cowboy. Isso. A gente tem ali o endo cowboy, né?
que também não tem no Brasil. E aqui a MK Life ela trouxe esse kit de remoção de lima fraturada, que também é o único que eu acho que a gente tem disponível aqui no Brasil. O do Terauch, olha, como que ele vai funcionar? Você faz a exposição do fragmento e aí você vem com aquela cânulazinha, ó, com um fio de aço fininho, e você vai abraçar, literalmente pescar o fragmento lá dentro. Sempre na face interna. Tá? Então, os fragmentos mais compridos, né, mais longos, a gente precisa dessas técnicas. E aqui tem um videozinho só mostrando a adaptação, né, que a gente pode fazer. Então, a gente tem a linha de aço. Você pode cortar um pedaço, ó, a cânula, corta a parte ativa. A gente vai encaixar essa linha de aço dentro da cânula para fazer um laço, um anzol lá na pontinha. Puxa ele, ó, para deixar pequenininho. Fio ortodôntico. Tá acabando, tá? E aí a gente vai fazer umas canaletas na seringa hipodérmica para prender esse fio lá em cima. Tá? Então, na hora que for cortar ele tem que estar comprido. Não pode ser econômico aí no corte do fio, não. Esses fios acha para comprar no Mercado Livre. São fios de pesca. Tá? Encaixa, ó, a seringa hipodérmica. E agora a gente tem um dispositivo para prender o fragmento e conseguir puxar ele. Baratinho. A lá brasileiro, né? Dá jeitinho para tudo. Esse é um vídeo do professor César Yamaguchi, que cedeu gentilmente aí pra gente, super bacana. Olha lá, encaixou, prendeu o fragmento, vai agora puxar ele, mas olha como já está amplo o espaço lá, ele já ampliou, já fez a ampliação. E aí removeu esse fragmento. Indicações para fragmentos longos, né? E que a remoção ultrassônica não foi efetiva. Se não der certo, né? Por que não deu certo? Inserto com ponta larga, diâmetro largo, espaço da parede interna, da parede entre o inserto e a parede dentinária, menor do que o diâmetro do inserto. Então você não tem, ele está solto lá dentro, mas ele não vai sair, porque você está tampando o espaço lá em cima. Aí uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, quando a gente faz, ó, a ativação na face interna, a tendência da vibração ultrassônica é fazer o quê? Jogar o fragmento para a parede externa e expulsar ele para cima. Se a gente faz a vibração na parede externa, a gente corre o risco de fazer uma perfuração e a ativação ultrassônica vai fazer com que o fragmento ele vá apicalmente, tá? Ele vai para baixo, ou seja, a gente tem a chance dele extravasar ali, sair. Aí só uma diferença em relação aos fragmentos não visíveis. A gente vai utilizar a mesma técnica, tá? A única diferença vai ser aqui, ó. Nos fragmentos não visíveis, na hora eu não tô vendo ele, mesmo com a microscopia. Então eu preciso encaixar, na hora de fazer a exposição do fragmento, eu vou encaixar o inserto no interior do canal na face interna, vou radiografar para ver se está certo. E aí eu vou fazer o desgaste só de 90 graus. Só aprofundando e um pouquinho lateral. Eu não vou ampliar esse desgaste. E aí a gente vai ter a sensação tátil dele se soltando dali. Então o que a gente falou lá no início da aula, né? Melhor caminho é não fraturar, porque não é fácil fazer a remoção. Existem técnicas para isso que facilitam a vida, mas não é fácil, né? Realizar esse procedimento. Se acontecer, esteja preparado para resolver o problema, né? A gente tem que estar treinado, a gente tem que estar com as técnicas na cabeça, com os materiais, os equipamentos todos disponíveis, tranquilo, né? Com a água benta do lado. E pode falar. Microscopia. Michele perguntou qual magnificação, qual é o aumento? O aumento do microscópio.
o que ficar mais confortável para você. Você precisa estar visualizando ele, onde você está No trabalhando. mínimo, o que vem lá escrito 10 e 16, que nem sempre é real. Isso. Porque às vezes quando você trabalha com um aumento muito elevado, você perde um pouco Você tem um cansaço visual muito grande. ali. Eu costumo trabalhar com 16, pessoal. Quando está mais profundo, aí eu vou no 25. Hã? Quase nunca para Quase nada na endodontia. Porque é muito difícil trabalhar com parede. Você sai muito fácil do foco. Aí acaba demorando um pouquinho mais. E mesmo assim, só um pontinho, qualquer mexidinha sai, né? Então eu acho que é um pouquinho mais complicado. Então, gente, só pra gente fechar aqui e finalizar, remoção de instrumento fraturado, né? Quando a gente foi pensar no nome da aula, a gente já colocou a arte da remoção, porque realmente você precisa estar preparado, você precisa ter criatividade para fazer as coisas, né? Não existe uma técnica que você vai remover todos os instrumentos? Você vai falar assim, ó, sempre isso. É uma arte e é física, a gente não pode esquecer disso, tá? Não adianta a gente tentar remover instrumento se não tiver com espaço para ele sair. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, não vai sair, né? E aí a gente deixa só uma frase final aí do Tom Brady, né? Que é "Don't complain, don't explain, just show it up and do your best". Então não reclame, não se explique para nada, apenas se apresente e faça sempre o seu melhor com o que você tem. Gente, obrigado. Eu falo que eu Obrigada, gente. tô muito feliz hoje de estar ao lado da Michelle, né? Eu dei essa missão para ela estar do meu lado hoje. Isso é um presente que a endodontia me deu, que vocês não têm ideia. E é um teste, né, Mi, para os projetos. É um ensaio. É um ensaio para os projetos futuros da gente que estão nascendo aí. E a gente convida vocês já para participar do CIOMIG, que a gente vai estar com essa aula no CIOMIG também, em Belo Horizonte. E vem muita coisa nova aí, com essa parceria da ACAD com a Bold. A Bold. Né? Te amo. Obrigado, Obrigada, gente. gente.